Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, quer dizer, eu e minhas espinhas, né, porque não está fácil, pra gravar um vídeo que na verdade é mais um relato do que uma explicação de tudo que é a paralisia do sono e suas incógnitas. O assunto não é dos melhores, porém deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Apesar da paralisia do sono ter acontecido comigo mais de uma vez, eu nunca parei para pesquisar a fundo sobre o que a ciência dizia, porque eu sempre acreditei como algo espiritual. Mas segundo a ciência, a paralisia do sono acontece com todo mundo. É quando você está sonhando e seu corpo ele acorda e aí você começa a ver coisas que são reais e começa a misturar com o sonho. Mas tem também gente que diz que é quando seu cérebro ele acorda, porém ele não consegue mandar sinais para o seu corpo, para o seu corpo acordar também. Por isso que você tem a sensação de que você está preso e sua alma está solta, vagando pela sua casa, pelo seu quarto. E realmente isso acontece, já aconteceu comigo. Mas eu vou contar para vocês um pouco aí dessas experiências. Eu fui criada e cresci em uma família cristã e em meios cristãos, mas não é porque alguém chegou pra mim e disse isso é espiritual e eu acreditei, porque cristão tem muito essa fama de que acredita em tudo que escuta, mas não é assim. Eu acredito porque eu vivi, porque eu senti na pele algo muito ruim que eu não desejo pra ninguém. A primeira vez que eu tive paralisia do sono, eu tinha 12 anos e eu lembro que na época meu pai me levava muito em circos. Sempre vinha algum circo aqui para o bairro onde eu morava e ele costumava me levar. E eu nunca tive medo de palhaço, nem de circo, nem de nada. Eu sempre gostei muito e gosto até hoje. Porém, estava eu um certo dia dormindo, eu lembro que eu estava cochilando e minha janela ela tem 4 partezinhas que dá pra ver o lado de fora e entra iluminação do lado de fora. E aí eu comecei a ver umas pessoas passando ali e apareceu um palhaço, porém não era um palhaço de circo, era um palhaço de filme de terror, tipo It a Coisa. Porém eu nunca na minha vida assisti filme de terror, porque eu tenho muito medo, eu acredito muito que aquilo entra na sua vida de uma certa forma. E aí esse palhaço ele começou a sorrir pra mim e eu gritava pra minha mãe, pedindo pra minha mãe ajudar. E eu ficava, mãe, me ajuda, porém não saía som nenhum. E eu não conseguia me levantar e eu fiquei um bom tempo ali vendo um monte de pessoa passar pela minha janela e aquele palhaço sorrir pra mim, até que eu consegui levantar e ir até o quarto da minha mãe, chamei minha mãe, falei o que tinha visto e ela orou comigo e naquele dia eu dormi super tranquila depois. Porém eu não sabia o que era paralisia do sono, não tinha nem ideia que isso existia, então eu deixei pra lá, né? Pra mim não tinha sido nada. Quando eu tinha 13 anos, aconteceu novamente, porém eu não me lembro o que aconteceu dessa vez, mas eu sei que aconteceu. E quando eu tinha 14 anos, aconteceu de novo. Dessa vez, eu lembro que eu tava deitada na minha cama cochilando e eu abri os olhos. Porém, quando você tá na paralisia do sono, dizem que você não consegue abrir os olhos, de fato, nem consegue falar, você tá, totalmente paralisado. É só, no seu sonho, no seu pesadelo mesmo. Então eu lembro que eu abri os olhos e tinha uma pessoa em cima de mim. Porém, essa pessoa, eu não sei se era uma mulher, se era um homem. Eu sei que essa pessoa estava em cima de mim, olhando pra mim. E eu fiquei um tempão olhando pra essa pessoa. Até que eu comecei a ouvir na cozinha o meu pai lavando a louça e conversando com o meu irmão. Porém, nenhum dos dois estavam acordados. Mas eu comecei a ouvir e eu via eles na cozinha. E eu via aquela pessoa em cima de mim e eu pensava, eu tenho que pedir ajuda pro meu pai, porque eu estou morrendo e eu tenho que avisar pro meu pai que eu vou morrer. E aí eu lembro que eu levantava da cama, eu olhava pro meu corpo com uma pessoa em cima de mim e eu corria até a porta do meu quarto. E quando eu puxava a maçaneta do meu quarto, a porta fechava com tudo e eu voltava pra cima da minha cama com uma pessoa em cima de mim. E aí isso se repetiu umas 5 vezes, até eu de fato conseguir acordar. E aí eu orei e voltei a dormir normalmente. Aí foi quando eu falei para os meus pais o que tinha acontecido e eles me falaram que era algo espiritual, que não era algo bom que estava acontecendo na minha vida.
E eu comecei a orar em relação a isso. E em março desse ano, quando eu já tinha 15 anos, aconteceu novamente, pra mim foi uma das piores, que eu chorei até, e nenhuma das que eu tive eu tinha chorado. Eu apenas ficava muito assustada, porém nessa eu chorei. Eu tinha acabado de comprar um carregador portátil e o carregador, quando você conecta ele no celular para carregar, ele fica com as luzinhas todas acesas. E aí eu fui dormir e deixei aquele carregador na cabeceira da minha cama carregando e dormi do lado ao contrário, no pé da cama. E aí eu lembro que eu tava dormindo e eu acordei e eu ficava olhando para essa minha parede de quadros. E eu lembro que eu via toda a parede, porém não dá pra ver toda a parede quando você tá deitado. Só dá pra você ver a metade desse quadro aqui, daqui pra baixo, e esses dois aqui bem turvos. E eu lembro que eu via toda a parede até a porta. E aí alguém abriu a porta do meu quarto e passou um tempão olhando pra mim. Aí eu pensei, bom, deve ser a minha mãe e ela deve estar olhando o que é aquele negócio na cabeceira da minha cama com as luzes acesas. Porém, eu percebi que esse alguém passou muito tempo ali. E aí eu disse, não é a minha mãe. E aí eu comecei a ficar assustada e eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, essa pessoa fechou a porta e apareceu um monte de vulto na minha frente. E aí eu consegui acordar. Eu lembro que eu me sentia bem presa e eu não conseguia falar. Eu ficava pedindo ajuda da minha mãe, porque eu pensei, bom, se a minha mãe, ela pode me ajudar, porque eu tava me sentindo paralisada. E eu ficava, mãe, me ajuda, porém não era minha mãe. E aí no dia seguinte, eu perguntei se minha mãe tinha entrado no meu quarto, ela disse que não, meu pai também disse que não, e o meu irmão disse que não. Então ninguém entrou no meu quarto, eu não sei o que era, não sei quem era. Porém, de março pra cá eu não tive mais nenhuma vez. E eu espero não ter mais, porque foi uma das piores coisas que eu já tive na minha vida e aconteceu mais de uma vez, então eu não quero ter mais isso. É uma coisa muito ruim. Tipo, você não sabe o que tá acontecendo e acontece várias vezes, você não sabe por quê. Mas enfim, eu não vou dizer que espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é um assunto meio assustador. Mas deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.